Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós iniciaremos em alguns segundos. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Quem vai orar para nós, para iniciarmos o nosso encontro com o Mestre? Vou orar. Por favor. Querido e maravilhoso Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, nosso mantenedor, nosso Criador, nós te agradecemos mais uma vez, porque estamos aqui juntas, em teu nome. Amém, Senhor. Senhor, para ouvir a tua palavra. Amém. Pedimos que temos que aprender, Senhor. Pedimos ao teu Espírito Santo que ele esteja conosco, que ele dê entendimento para compreender tudo que é necessário para a nossa vida. Amém, Senhor. Ilumine, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para funcionar, mas vai dar certo. Ontem nós estudamos sobre a grande tribulação e nós vimos que Jesus alertou os seus discípulos de todas as coisas que aconteceriam antes dessa destruição de Jerusalém, mas também antes da sua segunda vinda. Jesus alertou os discípulos sobre os enganos que seriam recorrentes, tanto naquela época quanto também antes do seu retorno. E é o que nós temos que nos atentar também. Nós vimos que nós estamos vivendo exatamente nesse tempo que antecede a vinda de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas que ensinam que a vinda de Jesus será apenas para algumas pessoas ou será apenas em alguns lugares, porque Jesus deixou claro que a vinda dele vai ser visível para todos como um relâmpago nos céus. E hoje nós vamos continuar estudando sobre esses ensinamentos de Jesus. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 24. Hoje nós vamos estudar do versículo 29 até o versículo 31. E este texto também, esse relato, vocês podem encontrar em Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 24, e em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Mas hoje nós vamos ler Mateus. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, Jesus ele começa falando o que vai acontecer em seguida, logo após a grande tribulação que nós estudamos ontem. A grande tribulação da era cristã é representada pela profecia dos 1260 dias, que é escrita em Daniel e Apocalipse. E esse período na nossa história se refere à grande perseguição que foi profetizada já por Jesus em Mateus capítulo 24. E de acordo com a história, esse período se iniciou em 538 d.C. e terminou com o fim do domínio papal em 1798. Durante este período de 1260 anos, os cristãos,
Aquelas pessoas que acreditavam em Deus e na palavra de Deus, eles foram perseguidos e massacrados. E esses cristãos perseguidos, eles se refugiaram, muitos deles se refugiaram em montanhas, em vários lugares, cumprindo aquilo que Jesus já havia dito. Quando essas coisas começarem a acontecer, fujam para os montes. Então, esses cristãos perseguidos durante esses 1260 anos buscaram refúgio. E nós não vamos nos ater e nos aprofundar muito nessa profecia, porque nós vamos tirar um tempo para estudar as profecias assim que nós terminarmos de estudar sobre a vida de Jesus. Mas o que precisa ficar claro na nossa mente é que a grande tribulação ocorreu exatamente como Jesus anunciou antes mesmo de morrer. Essa tribulação aconteceu antes da queda de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo, e ocorreu também por 1260 anos, como é descrito em Daniel e Apocalipse. E Jesus então ele passa a citar alguns sinais que aconteceriam após esse período de grande tribulação. E o que eu mais achei interessante é que esses sinais ocorrem exatamente nas obras que ele criou no quarto dia da criação. O que Jesus criou no quarto dia da criação? O sol, a lua e as estrelas. E esses sinais que Jesus cita agora, que vão acontecer ou que aconteceram logo após esse período de grande tribulação, é exatamente nesses astros que foram criados no quarto dia da criação. Então Jesus fala que o sol iria se escurecer, e eu não sei se vocês sabem, mas esse sinal já se cumpriu. O escurecimento do sol, aqui predito por Jesus, ele ocorreu em 19 de maio de 1780 e ficou conhecido como Grande Dia Escuro. Esse foi o primeiro dos sinais no sol, na lua e nas estrelas que foram anunciados pelo Senhor. E o escurecimento do sol ocorreu 19 de maio de 1780. E Jesus fala que a lua não daria a sua claridade. E esse sinal também já aconteceu na noite do dia 19 de maio de 1780. Naquela noite, após o dia ter passado escuro, durante as horas do dia, o sol não deu a sua claridade. Naquela noite, a lua também não. A luz da lua foi velada. E Jesus também falou sobre os sinais nas estrelas. Eu não sei se vocês já estudaram a história e sobre esses grandes eventos que ocorrem com o sol, a lua e as estrelas, mas teve um dia na história em que foi testemunhado a maior chuva de meteoros da história, a maior chuva que já pôde ter sido testemunhada, e ela aconteceu em 13 de novembro de 1833. Esses dois fenômenos, os fenômenos de 1780, 19 de maio de 1780 e o fenômeno de 13 de novembro de 1833, eles cumpriram exatamente as provisões de Jesus, porque elas aconteceram logo após o período da grande tribulação. E vale lembrar que eles não foram os únicos eventos dessa natureza, mas eles foram os que melhor atenderam às especificações dessa profecia que Jesus falou antes mesmo de morrer. Então, Jesus, em suas palavras proféticas, ele afirmou que os poderes do céu seriam abalados. E ele estava se referindo ao sol, à lua e às estrelas. Só que, ao mesmo tempo que essa profecia ela já se cumpriu, porque nós vimos que ocorreu em 1780 e em 1833, esse abalo dos poderes que Jesus cita aqui ao final desse versículo 29, ele diz respeito à sétima praga que é descrita em Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 a 20, diz que quando estiver bem próximo da vinda de Jesus, que os corpos celestes serão movidos do seu lugar e serão abalados pela voz de Deus. E esse fenômeno vai ser o cumprimento da sétima praga que é descrita em Apocalipse. Vocês conseguem entender
como que eram os sinais que Jesus ele falava, ele predizia. Jesus ele não falava exatamente uma data que iria acontecer e nós não sabemos quando, por exemplo, Apocalipse capítulo 16, versículo 17 vai se cumprir. Mas nós sabemos que quando isso acontecer, quem estuda as profecias vai saber. E vai ser mais um sinal para provar que o retorno do Senhor, o retorno do nosso Salvador, está bem próximo. E no versículo 30 nós lemos o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No versículo 30, após declarar os sinais que antecederiam a vinda de Jesus, que antecederiam o seu retorno, ele fala que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em Apocalipse capítulo 1, e eu quero ler com vocês, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Jesus declarou o sinal que haveria no céu, os sinais que haveria no céu, que indicaria a sua vinda. E ele fala dos sinais com o sol, a lua e as estrelas, e ele fala a mesma coisa que João declara, que ele virá sobre as nuvens e que todo olho vai ver. Jesus ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas nem todos vão ficar felizes com a vinda de Jesus. E é por isso que ele declara que todos os povos da terra se lamentarão. Eu quero convidar vocês a anotarem Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16, onde descreve o sexto selo. E esse verso, ele diz que aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não acreditaram que Jesus iria retornar, que não acreditaram nas palavras de Jesus, que eles vão preferir morrer do que ver Jesus descendo sobre as nuvens dos céus. Só que, por saberem ali que o tempo da graça já se fechou, por saber que agora, que nesse momento, quando Jesus voltar, vai iniciar o juízo. A volta de Jesus vai ser um momento de muita alegria para aqueles que crerem nas suas palavras, para aqueles que morreram crendo nas suas palavras, mas vai ser um momento de lamento para todos aqueles que decidiram não acreditar. Jesus então declara que ele, quando estiver nas nuvens dos céus, ele vai enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, de uma outra extremidade dos céus. E eu achei tão interessante isso, porque Jesus vai dar a oportunidade para os anjos, aqueles que ficam ao nosso lado por toda a nossa vida, que tem nos ajudado, que tem atendido aos nossos anseios, às nossas necessidades, que tem nos guardado. Jesus vai dar a oportunidade para que esse anjo que está do meu e do seu lado, para que ele participe das alegrias do seu retorno. E nesse momento, nós vamos ter o privilégio de ver face a face esses seres sagrados que nos guardam, que estão ao nosso lado ao longo de toda a nossa peregrinação pela terra. Que momento maravilhoso, que momento especial! Eu e você vamos ter a oportunidade de conhecer face a face aqueles que estão nos guardando, os seres celestes que estão nos guardando, que desde o momento que nós fomos concebidos. E o retorno de Jesus, no retorno de Jesus, uma das alegrias será conhecer o nosso anjo pessoalmente, face a face. E eu me emociono com essa promessa, porque desde o nosso nascimento, desde que fomos concebidos, nós temos um anjo nos guardando. E no retorno de Jesus, Jesus declara que ele enviará os seus anjos para reunir, e nós vamos conhecê-los. Jesus então declara
que todos os escolhidos serão reunidos. Só que a palavra escolhido aqui, ela não remete ao fato de que Jesus faz acepção de pessoas. Os escolhidos aqui são aquelas pessoas que escolheram confiar em Jesus e em suas palavras. Nós escolhemos Jesus e por isso ele nos escolhe. Nós escolhemos aceitar e nós escolhemos crer em Jesus e é por isso que nós temos o privilégio de fazer parte dos escolhidos. Mas o que vai acontecer com aqueles que morreram? O que vai acontecer com eles? Será que eles vão ficar mortos para sempre? E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus aqui declara que aqueles que estão mortos, que eles vão ressuscitar. Que creram em Jesus, eles serão ressuscitados ao som de trombeta. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz que quando Jesus vier, que a trombeta de Deus chamará dos seus túmulos todos aqueles que dormiram em Cristo, de todas as direções, de todos os cantos da terra. Queridos, olhem quantos sinais a palavra de Deus descreve para não sermos pegos de surpresa. Jesus, antes mesmo de morrer, ele prometeu que iria voltar. Jesus, ele descreve todos os sinais nos astros que ocorreriam antes, tudo o que aconteceria, tudo o que vai acontecer antes dele voltar. E ele disse que vai voltar sobre as nuvens dos céus, que todo olho vai ver, que vai ter som de trombeta, que os anjos vão participar desse momento, pois vão recolher todos aqueles que creram nas palavras de Jesus. E ele prometeu que mesmo aqueles que não estão mais entre nós, que eles vão ressuscitar. O André, que foi enterrado ontem, ele vai ter o privilégio de ressuscitar quando Jesus voltar. A Maiane, minha cunhada que faleceu há 3 anos atrás, quando Jesus vier e quando ela ouvir o som da trombeta, ela vai ressuscitar. A Mariana, o tio Chico, a avó Lindaura, todas aquelas pessoas, aqueles queridos nossos que morreram crendo em Jesus, eles estão apenas dormindo, mas quando eles ouvirem o som da trombeta, eles vão ressuscitar. E essa tem que ser a nossa esperança. Esse tem que ser o pensamento que ocupe a nossa mente, mesmo quando a gente está sofrendo pela ausência, mesmo pela separação, porque essa separação é momentânea. Jesus morreu e ressuscitou para mostrar que a morte é um problema temporário. Logo, logo, ele acabará para sempre com esse problema. E uma das promessas que mais tem me dado, que mais tem me fortalecido, uma das promessas que mais tem me dado forças para continuar crendo nesse Deus que nos ama e que apesar de todo o sofrimento que nós passamos, ele prometeu que vai voltar, é Apocalipse capítulo 21. E eu quero convidar vocês a anotarem, a grifarem e, se possível, colocar visível na casa de vocês para vocês nunca mais esquecer. Apocalipse capítulo 21. Versículo 4, olha o que diz aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, que nos apeguemos a essa promessa, porque quem prometeu é fiel e justo para cumprir. E ele está falando que quando ele voltar, que não vai haver mais morte, que não vai haver mais pranto, que não vai haver mais luto, que não vai haver mais sofrimento. E é isso que nós temos que nos apegar, porque quem prometeu é fiel e justo para cumprir. E que nós aceitemos o convite de ensinar todas as coisas que nós temos aprendido para todas as pessoas que nós tivermos contato, porque Jesus precisa voltar. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor.
Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos avisou todas as coisas que iriam acontecer. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos sendo deixados desamparados nesse mundo, Senhor. O Senhor disse que nós passaríamos por momentos difíceis por conta do pecado, mas o Senhor morreu e ressuscitou e nos prometeu que vai voltar. E que quando o Senhor voltar, que os nossos queridos que descansam hoje, que eles serão ressuscitados, Senhor. Senhor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a nos mantermos firmes nessa promessa. Nos ajude para que nenhum falso engano nos tire do caminho, para que nada nos atrapalhe de enxergarmos e olharmos especificamente para Ti. Senhor, preenche o nosso coração de esperança. Nos ajude, ó Pai, a confiarmos nas Tuas promessas, porque nós queremos nos regozijar com a Tua volta, Senhor. Nós queremos que quando nós virmos o Senhor voltando nas nuvens dos céus, nós queremos nos regozijar e nos alegrar, porque está acabando todo o nosso sofrimento dessa terra, Senhor. Senhor, por favor, ó Pai, conforte o coração de todas as pessoas que em algum momento já perdeu um ente querido. Ajude elas, ó Pai, a perseverar em Ti. Ajude-a, Senhor, a entenderem que o Senhor está chamando cada uma dessas pessoas para compartilhar a esperança, para falar do Teu nome, do Teu amor e da Tua volta para todas as pessoas, para que o Senhor possa voltar logo, Senhor. E nós estamos aqui hoje dizendo que nós aceitamos o Teu chamado, dizendo que nós cremos em Tuas promessas e que nós vamos permanecer ao Teu lado, mesmo que soframos, mesmo que nos entristeçamos, mesmo que percamos pessoas queridas na nossa vida, mas nós queremos permanecer ao Teu lado, Senhor. Continue nos ajudando, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. E tudo isso fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer firme nessas promessas que Jesus nos deu. E que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus e transbordando dessa palavra para as outras pessoas, para que Jesus possa voltar logo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.